Graça e paz, meu querido irmãos. Hoje vamos dar continuidade ao discipulado Sermão do Monte. E hoje é uma palavra abençoada para a sua vida. Irmãos, você que está desanimado, triste, porque você tem sido perseguido por causa do Evangelho, não fique desanimado não. Hoje nós temos uma palavra abençoada para a sua vida, amém? E eu vou ler para você aqui Mateus 5, versículo 11 e 12. Amém? Abra a sua Bíblia aí, no versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Amém? Então nós vamos aprender hoje, irmãos. Você que vai estar desanimado, hoje você vai sair com essa palavra cheia de ânimo para a sua vida com o apóstolo Adilson. Amém? Vem cá, apóstolo, trazer essa palavra abençoada para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, presbítero. Deus abençoe. Glória a Deus. Obrigado, meu querido. Deus abençoe grandemente. Paz do Senhor a todos vocês que estão nos acompanhando através do YouTube. Não se esqueça, inscreva-se, você que não se inscreveu, e você que já se inscreveu, continue acompanhando as nossas ministrações, e tenho certeza que você vai ser edificado através da palavra de Deus, amém? Nós estamos chegando aqui a um final, não do Sermão do Monte, mas estamos chegando a um final das bem-aventuranças, e você que está nos acompanhando desde a primeira ministração, olha, querido, agora chegou o momento em que Jesus está preparando a vida dos seus discípulos, já antevendo as coisas que haveriam de acontecer e trazendo uma palavra para animá-los, e como o presbítero estava falando aqui, a palavra de hoje é para você que está desanimado, para você que está cansado, você que muitas pessoas têm caluniado você, falado mal de você, essa palavra é para você hoje, que se sente tão julgado, você que muitas vezes se sente sozinho, é uma palavra para líder, é uma palavra para membro, é palavra para ovelha, é palavra para todo aquele que decidiu seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nós vemos que o discipulado que nós estamos ministrando aí, durante várias ministrações aí, vários vídeos que nós já postamos, e você que está nos acompanhando, você pode perceber que Jesus ele está sendo gradativamente mais profundo no ensinamento que ele tem para cada um de nós. E hoje nós vamos tratar algo bem interessante, mas antes de chegar nesse tratamento da palavra de Deus, deixa eu só relembrar você. Já percebeu, você que tem acompanhado essas ministrações de discipulado, Sermão do Monte, você percebeu que Jesus ele traz um caminho muito diferente dos mestres e dos ensinamentos de muitas outras pessoas daquela época, e também diferente da proposta que muita gente traz hoje. Até mesmo, deixa eu dizer para você, pessoas que dão nome de evangelho a isso, e não é o evangelho, mas pessoas que pregam o triunfalismo, que tudo vai dar certo, que você é poderoso, te empoderam, você é o tal, você é chamado para estar em destaque, você tem muito a oferecer, você é o melhor e tudo mais, tudo isso coisa que o ser humano gosta de ouvir. Mas na verdade Jesus ele traz um caminho totalmente contrário, dizendo o seguinte, que diante de Deus nós não temos nada para apresentar a Ele. Isso nos leva a chorar pela nossa condição de pecadores, isso nos leva a chorar pelos nossos pecados, nos faz pessoas humildes, nos faz pessoas mansas diante de Deus, não ficamos magoados ou tristes ou embrutecidos, damos as costas para Deus por causa das coisas que nós não alcançamos. Isso também nos leva a exercer misericórdia porque recebemos misericórdia, nos leva a chorar, a ter fome de justiça, também nos leva a ser pacificadores para poder mostrar a Deus. E Jesus agora nessa caminhada, depois de sermos pacificadores e ser bem-aventurado, ser feliz, aquele que é perseguido por causa da justiça, agora ele vai começar a falar sobre o reino, aqueles que são perseguidos por causa do reino. Eu estava comentando com o pessoal que nós não podemos misturar, porque numa parte aqui, nesse versículo que nós lemos e ministramos na outra semana, no vídeo que você acompanhou, se você não acompanhou, volte lá, acompanhe que você vai ver. Nós falamos sobre justiça, mas não uma justiça somente, mas principalmente o que ele está dizendo aqui, é quando você se posiciona a ser uma pessoa justa no meio de uma sociedade injusta.
Tá ok? Então é isso que Jesus está dizendo. Só que agora ele vai começar a mostrar um posicionamento que nós devemos ter com a perseguição por causa da palavra de Deus. Você se lembra que a parábola do semeador é uma parábola onde Jesus fala que os espinhos sufocam a vida da pessoa, a palavra que foi lançada, e a pessoa não consegue produzir. Por quê? Porque os cuidados desse mundo sufocam a palavra de Deus dentro do coração daquela pessoa. Agora aqui também está dizendo de uma pessoa que não tem raiz, e quando vem a luta, vem as provações, logo não aguenta e desiste. Mas não é a provação por causa das nossas dificuldades, não são os problemas que nós escolhemos devido aos nossos pecados, não damos ouvidos para a palavra de Deus e praticamos muitas coisas que não deveríamos estar praticando. Isso nos traz grande prejuízo à nossa vida, e aí nós nos entristecemos, nós choramos por causa disso. Assim como o choro que Jesus está dizendo nessa passagem não tem nada a ver com o choro pelas nossas dores, né, pelas nossas dificuldades, tem a ver o choro pelos nossos pecados. Agora também nós vamos falar sobre uma perseguição, mas não é por causa de uma justiça, de um posicionamento de você ser uma pessoa certinha, correta e tudo mais, não. Agora a perseguição é porque você está servindo ao Senhor Jesus Cristo. O presbítero leu aqui para nós, no versículo de número 11, diz assim, bem-aventurados sois vós, ou seja, felizes, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós como cristãos, hoje estamos numa boa vida muito grande por um lado, é verdade, sabe por quê? Porque quando nós olhamos para a igreja do passado, a igreja primitiva, quando a igreja inicia, nós vemos que foi uma época de grande perseguição para ela. Todas as pessoas que desejavam servir ao Senhor Jesus Cristo, eles eram fortemente perseguidos. Por um lado, a perseguição tirou eles da zona de conforto de estarem em Jerusalém. Sim, foi algo que Deus promoveu, a dispersão deles para que outras pessoas pudessem ser alcançadas. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que os sacerdotes se levantaram, Saulo, que ainda não tinha se tornado Paulo, também se levantou para perseguir os cristãos, as pessoas mentiam sobre os cristãos, chamaram mais à frente, depois, quando acontece de colocar fogo em Roma, Nero culpa aos cristãos e até mesmo aponta a Paulo como líder desses cristãos que fez essa atrocidade. Na verdade tinha sido ele. Então você vai ver que muitas coisas mentiram, falaram mal contra os discípulos de Cristo, e Jesus já havia avisado eles que não é o servo maior do que o seu Senhor. Se Jesus foi chamado de Satanás, de diabo, imagine os seus seguidores. Então essa é a realidade. Então Jesus, ele está nos mostrando aqui no versículo 11, que ele já avisa os seus discípulos, que são felizes aqueles que um dia sofrerem perseguição, forem caluniados, disserem todo mal contra nós, por causa do Evangelho, por causa de Cristo. E é interessante que quando nós olhamos essa passagem aqui, e olhamos também para a vida dos cristãos, lá do Antigo, não do Antigo Testamento, mas da igreja primitiva, os nossos irmãos estavam conectados de uma tal maneira com Deus, que até mesmo passar pelas lutas, eles passavam de uma maneira diferente. Nós hoje, eu pergunto para você, eu sei que existem muitos lugares que existe uma perseguição física. Existe uma perseguição física como nós temos na Coreia, existe na China, existe na África, existe perseguição aos cristãos, missionários que já foram mortos, pessoas que deram as suas vidas para que o Evangelho fosse pregado, pessoas que foram caluniadas, mentiram contra elas por causa do que elas estavam pregando da palavra de Deus, chamavam elas de tumultuadores. Então você percebe que há calúnia sobre a vida das pessoas, e há uma perseguição religiosa e física também, onde pessoas morrem por aceitarem ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Aí eu pergunto para você, olhando por esse lado de perseguição física, será que nós estamos vivendo essa terrível perseguição física?
Eu fico pensando nisso, meus irmãos. Nós estamos numa vida, comparado aos nossos irmãos lá do passado, uma vida muito boa. Nós podemos ter a nossa igreja, nós podemos pregar a palavra de Deus com liberdade, nós podemos estar cultuando ao Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você: o que mais nos deixa chateados e entristecidos é que existem muitos lugares que as pessoas gostariam de ter a liberdade que nós temos de servir a Deus no Brasil, ter a oportunidade que nós temos de servir a Deus dentro da nossa cultura tão múltipla, mas não podem servir a Deus. Pessoas que passam por essa perseguição e gostaria tanto de ter uma igreja como Efrata, como outras igrejas, e eles não podem estar se reunindo. Aí eu olho para a situação que nós vivemos hoje, onde nós temos a oportunidade de cultuar a Deus. Nós temos uma igreja linda, nós temos aparelhagem. Agora nós estamos aqui, gravando uma ministração para edificar a sua vida. E você tem a oportunidade de cultuar a Deus, de estar numa igreja. E sabe o que muitas vezes as pessoas dizem? Elas não querem vir porque elas têm outras ocupações. O sonho de muitas pessoas é uma realidade que nós vivemos e não valorizamos. Nós não valorizamos os tempos, não valorizamos as oportunidades. E muitas vezes existem pessoas que estão desanimadas, tristes, porque não alcançaram aquilo que querem. Pessoas que desanimam com qualquer coisinha que falam a respeito delas. Quantas vezes nós não vemos pessoas dentro das igrejas que acabam abandonando elas, indo embora, por quê? Falaram mal de mim, levantaram uma calúnia a meu respeito, falaram isso, falaram aquilo, eu não suporto isso, eu não aguento aquilo. Meu irmão, se você está sofrendo por causa de uma mentira que falaram ao seu respeito, e você está desistindo de servir a Deus, Imagine se você fosse preso. Se você fosse preso, eu duvido que você aguentaria. Você desistiria. Porque se você está desistindo porque uma pessoa falou mal de você, se uma pessoa semeou contra a sua vida, deixa eu dizer uma coisa para você: assim como aconteceu com a vida de Daniel, Deus também há de validar a sua vida, validar o seu ministério. Não importa se as pessoas caluniaram você, falaram todo mal contra a sua vida, é Deus quem defende você. Não foi isso que Deus fez com Daniel? Jogaram Daniel na cova dos leões, acusando ele de uma coisa que ele não fez. Ele não foi rebelde contra o rei, ele só foi fiel ao Deus que ele servia. E eu quero dizer uma coisa para você: se você for íntegro, assim como aconteceu com a vida de Daniel, vai acontecer com a sua vida. Deus vai honrar você, você vai ser honrado por Deus. Deus é aquele que te defende. Apóstolo, mas aquela irmã falou mal de mim, aquele pastor semeou contra a minha vida, aquela pessoa se levantou contra mim. Meu irmão, você é maior do que tudo isso. Deus é na sua vida. Se você é íntegro, deixa que Deus vai te defender. Apóstolo, mas eu estou chateado, eu estou magoado com as mentiras que estão falando a meu respeito. Todos aqueles que levantaram calúnia contra você hão de engolir as palavras que falaram. Por quê? Porque Deus defende aquele que está justificado, que está íntegro com Ele. Não se esqueça disso. Pense que os irmãos lá no passado, nós precisamos aprender muito com eles. Pessoas que eram perseguidas terrivelmente, mas ao invés de pedir para Deus livrar eles, eles pediam para Deus fortalecer eles. Olha só a característica das pessoas da igreja primitiva, totalmente diferente de hoje. Às vezes estamos desistindo por coisa pequena. São pastores que falam mal uns dos outros, são pastores que falam mal das ovelhas que saem da sua igreja. Meu irmão, nós não somos donos de ninguém. E você que não está numa igreja, você tenha lá os seus motivos. E a gente não está aqui para discutir quem está certo, quem está errado. Está certo quem estiver fazendo a vontade de Deus. Se você está fazendo a vontade de Deus, não se preocupe, Deus há de validar o seu ministério. Tem gente que está com uma monopolização da vida das pessoas. Tem pessoas que estão desistindo por causa da perseguição de outros. Meu irmão, parece que está acontecendo nos dias de hoje as mesmas coisas que aconteciam lá antigamente, aonde pessoas que tinham o poder religioso perseguiam aqueles que eram menores. Às vezes pastores que têm envolvimento com política, pastores que têm, vamos dizer, acesso à mídia, ficam perseguindo os pastores que estão fazendo seus trabalhos nas igrejas menores.
Todos nós somos tribos de um mesmo povo, o povo de Deus, mas cada um trabalhando com a sua característica, cuidando das pessoas, e às vezes as pessoas enciumadas se levantam umas contra as outras. É triste dizer isso, mas muitas vezes as pessoas que estão servindo a Deus, elas dão um tiro no próprio companheiro de ministério. Pessoas que ao invés de apoiar o ministério um do outro, perseguem um ao outro. Uma perseguição que às vezes vem de fora, mas às vezes uma perseguição que triste, é triste eu dizer isso para você, mas uma perseguição que vem do meio, e isso que é o pior, um exército que luta contra si mesmo. A palavra de Deus nos diz que um exército que luta contra si mesmo é um povo dividido, e reino dividido não prospera. Nós como cristãos deveríamos nos unir mais, e muitas vezes nós vemos pessoas se levantando contra e querendo denegrir a imagem dos outros, que nem nós dizemos muitas vezes, queimar a imagem, matar o irmão no coração do outro. Isso não vem de Deus. Nós não podemos matar os irmãos, cometer o homicídio, matar os irmãos um no coração do outro. E às vezes tem pastores que matam seus membros no coração de outras pessoas. Existem igrejas que estão lutando uma contra a outra, parece que são impérios que são levantados e acabam se levantando contra o seu próprio povo, falando mal, semeando discórdia. Isso tudo contrário à palavra de Deus. Muitas pessoas que estão caluniando pastores, muitos pastores caluniando ovelhas, falando mal, só porque de repente perdeu, entre aspas, perdeu, porque ninguém perde aquilo que nunca teve, sabe? As pessoas entrando numa briga, numa rixa, para querer se defender também. Não, mas eu não fiz. Meu irmão, se você não fez as coisas que estão dizendo a seu respeito, tenha calma, Deus vai defender você. Eu sou prova disso, eu já passei por muitas coisas que pessoas falaram tão mal de mim, pessoas se levantaram contra a minha pessoa, e olha, Deus sempre me honrou, Deus sempre me defendeu. E eu vou dizer uma coisa para você, você também vai ser defendido por Deus. Não tema, não tema. Olha só uma coisa que nós precisamos aprender com a igreja primitiva. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo de número 4. Atos, capítulo de número 4, e versículo de número 23. Atos 4, versículo 23, a partir daí nós vamos estar lendo. Olha só que diferença que acontece com a igreja primitiva para a igreja dos dias de hoje. Certa vez, as pessoas estavam conversando sobre perseguição. E às vezes existe uma perseguição, que é a perseguição física, né? Pessoas que não aceitam que naquele estado, naquele país, naquela região, se fale de Jesus Cristo, ou que se tenha a Bíblia para se viver. Não tem liberdade de religião. E é interessante que, embora exista essa perseguição física, também existe uma outra perseguição, uma perseguição moral, uma perseguição dos valores, aquela perseguição que acontece até mesmo dentro das próprias igrejas, o que não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. Agora olha que interessante como era a oração dos irmãos. Olha, eles não estavam sendo perseguidos por causa da fome, eles não estavam sendo perseguidos porque fizeram alguma coisa errada, eles também não estavam presos porque praticaram algum delito. Não, Pedro e João, eles foram presos por pregar a palavra de Deus. Por pregar a palavra de Deus, eles foram presos. Olha que interessante. Só que depois eles são soltos. E quando eles são soltos, eles chegam até os irmãos, eles se reencontram com a igreja primitiva. O pessoal estava orando por eles, clamando de joelhos, clamando ao Senhor, e Deus, aprove a Deus libertá-los naquele momento. Quando eles chegaram para os outros discípulos, começaram a contar o que foi que aconteceu, por que é que eles foram presos. E aí eles começaram a dizer: olha, nós fomos presos porque nós estamos falando do amor de Deus, nós estamos falando de Jesus Cristo. E aí eles ficaram irritados com a gente e acabaram nos aprisionando. E ao invés deles chorarem, deles se entristecerem, a palavra diz que eles se alegraram. A notícia de que o pastor deles foi preso, ao invés de entristecer, alegrou o coração deles.
E isso tudo tem a ver com a passagem que Jesus está nos ensinando hoje como discípulos de Cristo. Preste atenção. E soltos eles, foram para os seus, e contaram tudo o que lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, disseste: por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, que para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia, intrepidez, a palavra de Deus. Queridos, acompanhe comigo esse raciocínio. Ao invés dos nossos irmãos da igreja primitiva orarem e pedir que Deus calasse a boca desses homens, que Deus destruísse a vida daqueles que se levantaram contra o evangelho, ao invés deles orarem contra Pilatos, ao invés deles orarem contra os soldados que os prenderam, eles estavam orando não para que Deus livrasse eles da prisão. Eles estavam orando para que eles fossem fortalecidos em meio às guerras, que eles fossem fortalecidos em meio às acusações, às mentiras que levantavam contra eles. Eles se sentiam orgulhosos em padecer por causa do evangelho. Para eles era uma honra muito grande ser preso por causa do evangelho. Para eles era uma honra muito grande sofrer por amar a Cristo. E hoje, quando nós dizemos que amamos a Cristo, as pessoas se levantam contra nós, as pessoas tramam ciladas contra as nossas vidas, muitas vezes as pessoas desanimam. Às vezes pastores desanimam porque estão sendo acusados de coisas que não fizeram. Às vezes pastores se cansam porque não é valorizado. Às vezes pessoas se cansam porque estão dizendo mentiras sobre a vida dela. E como diz aqui a palavra, Jesus nos ensinou, dizendo, estão injuriando e perseguindo e mentindo e dizendo mal, dizendo todo o mal contra vocês por minha causa, só para destruir a sua imagem. Isso é diabólico, mas existem pessoas que fazem de tudo para destruir a imagem do cristão. Deixa eu te dizer uma coisa: ao invés de você desistir, ao invés de você se cansar e dizer assim, parei, olha só perseguição, é só luta porque eu estou pregando a verdade, porque eu estou pregando a palavra. Meu irmão, Paulo disse para Timóteo, nos últimos dias seriam tempos difíceis onde as pessoas não suportariam mais a palavra de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: estamos vivendo esses dias de crise espiritual, de apostasia. Então se prepare, porque muitas pessoas podem não perseguir a gente, pode não nos perseguir fisicamente para nos matar ou para nos prender a algum lugar, embora isso é um risco que corre em algumas regiões. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: corremos o risco de sermos abandonados por pregar a palavra da verdade. Nós corremos o risco de sermos caluniados, de as pessoas nos deixarem de canto, de nós sermos uma igreja como a igreja de Esmina, uma igreja que aos olhos humanos é fraca, é pequena, mas aos olhos de Deus ela é rica. Por quê? Porque ela não se corrompeu, ela continua pregando a palavra da verdade. E deixa eu dizer uma coisa para você: há dias difíceis e os dias piorarão, aonde as pessoas não suportarão mais ouvir a verdade do evangelho, porque elas estarão anestesiadas pelos seus pecados, elas estarão anestesiadas dentro das próprias igrejas, ouvindo o evangelho, uma graça barata que não transforma a vida das pessoas.
A graça de Deus, ela não é uma graça barata, ela é uma graça preciosíssima e muito cara. Ela veio de Deus, mas custou o preço do sangue de Jesus Cristo. E eu acredito que nós, embora eu e tantas outras pessoas vivemos no pecado, nós fomos resgatados, nós cometemos atrocidades, fizemos coisas que desagradam a Deus, que são fora da vontade de Deus, mas fomos perdoados, nós fomos transformados em Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, não somos melhores do que ninguém, mas eu vou dizer uma coisa para você, agora nós temos um Deus que está à nossa frente. Deus nos restaurou, Deus transformou nossa vida e nos trouxe para a presença dEle, meu querido. Então vai ser natural que as pessoas nos persigam. E eu estou dizendo uma coisa para você, das pessoas perseguirem a gente, não é uma coisa de falar assim, as pessoas estão perseguindo, mas com razão, eu dei motivo, eu fui injusto, eu não agi da maneira correta. Não, você continuou íntegro, mas as pessoas começaram a caluniar você, começaram a se levantar contra a sua vida. Deixa que Deus é aquele que defende você, Deus é na sua vida, Deus é aquele que vai guardar você. E guardar, que eu falo o seguinte, te esconder no pavilhão dele, não significa que você não vai passar uma perseguição, você não vai passar uma luta, não. E não significa que não vão te deixar de lado. Significa que talvez você fique sozinho, vão deixar você de lado, mas você não vai desistir, você vai continuar firme e você vai se sentir honrado em poder padecer pelo reino de Deus. Já pensou, irmão? A palavra de Deus, nós estamos aqui olhando em Atos capítulo 4, e nós vemos mais ou menos assim, trazendo para os dias de hoje. Imagina, os cristãos estão lá trabalhando, fazendo a vontade de Deus, estão agindo correto, aí chega uma pessoa e começa a falar mal deles. Ao invés deles pegarem e ficarem tristes e lá reclamar, olha, estão falando de mim, olha, estão mentindo ao meu respeito. Sabe o que eles diziam? Meu, que da hora, que alegria, estamos sendo perseguidos por causa do reino de Deus, estamos sendo perseguidos por causa da verdade. Eles se sentiam muito bem, eles se sentiam honrados pela perseguição, eles se sentiam honrados quando eles viam que eles estavam ficando cada dia mais parecidos com Cristo. Estavam falando mal deles, mas porque eles estavam vivendo a verdade, estavam perseguindo eles, porque eles estavam servindo a Cristo. Imagine Estevão, que morreu apedrejado por ter anunciado sobre Jesus Cristo. O pessoal ficou lá em Atos 8, você pode ver que o Estevão está sendo apedrejado por ter pregado a palavra de Deus. Ao invés dele se sentir mal e triste e chorar, Deus, eu não mereço isso, ele se sentiu honrado, e ele ainda teve condições de orar pelos irmãos, orar pelas pessoas daquela época que estavam apedrejando ele, e dizer, perdoa eles por causa desse pecado que eles estão cometendo. Olha que interessante, uma igreja que ensinou para a gente o que é confiar em Deus, uma igreja que ensina para a gente até hoje, não tema em padecer por causa da justiça, não tema em padecer por causa da perseguição que há, porque você serve a Deus. Apóstolo, eu não estou sendo perseguido. Irmãos, de verdade, nós não estamos sofrendo uma grande perseguição, não. Temos tanta liberdade de servir a Deus, podemos estar na igreja, podemos pegar um violão debaixo de uma árvore ali na esquina e cantar um louvor, adorar a Deus, e ninguém fala nada, ninguém nos impede. O máximo que vão fazer é dizer que a gente é doido, o máximo que vão fazer é dar as costas, e às vezes pessoas estão dizendo, eu não vou pregar não, estou sendo desvalorizado, eu não vou pregar mais não, só tem pessoas que falam mal de mim, eu estou pregando a palavra, estão falando mal de mim, eu estou lá me posicionando, estão falando mal de mim, então não compensa. Irmão, Jesus disse, bem-aventurado, se alegrem, vocês são felizes quando vos injuriarem. O que é deixar você injuriado? Deixar magoado, deixar triste, sabe? Para você líder que às vezes se sente magoado que as pessoas saíram da sua igreja e falaram mal de você, descanse em Deus. Sabe por quê? Se saíram falando mal de você porque você estava servindo a Deus, glorifica, dá glória, porque enxergaram Jesus em você. Falaram mal de você, é motivo de você se alegrar. Sabe por quê? Você sabe quem você é.
Às vezes nós estamos ficando muito irritados com as pessoas que estão falando mal da gente, estão se levantando contra nós. É Deus quem te defende. Você não precisa ficar se defendendo, você não precisa ficar se justificando. Sua palavra é sim, sim, não, não. Mas apóstolo, estão falando mal de mim, estão semeando contra a minha vida. Meu irmão, olha, uma coisa que eu fico em paz. Na nossa igreja nós temos aqui praticamente 9 anos, agora no mês de julho a gente faz 9 anos. Quantas pessoas entraram, quantas pessoas saíram da Efrata? E vou dizer uma coisa para você, muitas pessoas saíram falando mal. Não tenho nada contra nenhuma delas. Uma coisa eu sei, que mesmo as pessoas falando mal, Deus continuou falando bem de mim. É isso que importa. As pessoas falarem mal de você porque você está servindo a Deus, glorifique, irmão. O que as pessoas dizem ao teu respeito te importa, mas não te define. Apóstolo, estão falando isso de mim. Não importa, você é. Não é. E por que você está arrumando a encrenca? Sabe? Para de meninice, imaturidade. Sabe? Se as pessoas saíram, não estão mais ao seu lado, não significa que elas não prestam também, não. Só não querem mais caminhar com você. Está tudo certo. Mas saíram falando mal de mim. Vai se ver com Deus, não comigo. Mas eu vou promover alguma coisa para derrubar aquela pessoa. Para que isso é maligno. Para que isso é maligno. Não, eu desejo que aquela pessoa se dê mal porque ela não está comigo. Para que isso é maligno. Isso é maligno, isso não provém de Deus. Eu quero que aquela pessoa se dê mal porque ela não está mais comigo, que ela colha todo o mal na vida dela. Não profetize esse tipo de coisa. Não profetize. Sabe por quê? Porque isso é coisa de gente imatura. Apóstolo, mas a gente não fica triste? A gente fica. Jesus disse que você não ia ficar injuriado. Jesus disse que você ia ficar, você não ia ver a perseguição a seu respeito. Ele não disse isso. Ele disse que você ficaria injuriado. Vão falar mal de você, vão se levantar contra a sua vida. Mas o que importa é o que estão falando no céu a seu respeito. O céu é que deve definir a sua vida. Não é o ser humano, não são as pessoas. Apóstolo, por isso que eu não estou nem aí, eu não me importo o que pensam a meu respeito. Não é assim. Você deve se importar com o que pensam ao seu respeito. Mas você não pode deixar que o que pensam ao seu respeito definam a sua vida. Você precisa estar firmado na rocha que é Jesus Cristo. Muitas pessoas, muitos pastores, isso não é exclusividade minha. E não é exclusividade sua padecer por causa do Evangelho. Não, muitos homens e mulheres de Deus padecem pelo Evangelho. Muitos homens e mulheres de Deus são caluniados, mas sempre Deus vai lá e defende o seu servo. Irmão, você pode ter certeza. Não queira vingança. Minha é a vingança, diz o Senhor. Você não tem que correr atrás de ninguém, você não tem que fazer nada, preste atenção, para com isso, meu irmão, pelo amor de Deus, tira isso do seu coração, para de querer prejudicar as pessoas que falam mal ao seu respeito, libera perdão para elas, deixa ela nas mãos de Deus. Apóstolo, mas dói, não importa que dói, não estou dizendo que não dói, a traição dói, mas você não é juiz de ninguém, libera essas pessoas. Libera essas pessoas do seu coração. Para de carregar ela dentro do seu coração. Apóstolo, mas eu fiquei muito chateado. Não. Libera a bênção. Esse negócio de pastor assim, eu não vou te abençoar, eu vou te amaldiçoar. Meu irmão, presta atenção numa coisa que eu vou ministrar para você. Não tem como ninguém te amaldiçoar se você estiver debaixo de bênção. Mas a bênção, ela não vem do homem, a bênção vem de Deus. Preste atenção numa passagem lá em Números, quando Balaão é contratado por Balaque para profetizar sobre o povo de Israel. 3 vezes ele tenta profetizar, só que aí Balaque fica irritado com aquilo, mas aí o Balaão diz assim, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Se você estiver posicionado, ninguém vai conseguir te amaldiçoar. Mas meu pastor está com raiva de mim, ele me amaldiçoou. Se você está posicionado, meu irmão, essa palavra maldição sem causa não encontra pouso na sua vida. Você está posicionado com Deus. Olha, eu falo uma coisa para você, eu nunca amaldiçoei um membro sequer que foi embora da igreja, mesmo que falaram mal de mim. Nem me importa, porque para mim o que vale é o que Deus pensa ao meu respeito. Jesus nos ensinou aqui, felizes. Imagine isso, irmão, você fala assim, meu, que da hora, já pensou, presbítero? Dizendo, meu, que da hora, estão falando mal da gente, presbítero.
Olha, estão falando mal de nós aqui. As pessoas estão perseguindo a gente, estão semeando contra nós aí, para todas as outras pessoas, para outros pastores estão falando da gente. E a gente diz assim, meu, que da hora. Mas o que estão falando? O que estão falando é uma mentira. Glória a Deus. Deus sabe da verdade do que nós fazemos aqui. Sabe, pessoas que criticam. Olha, meu irmão, crítica sempre vai existir. Se um pastor andar com um carro que está vazando óleo, o pastor está na prova, ninguém quer seguir ele. Se o pastor comprar um outro, tiver um carro melhor, esse pastor está roubando. Se ele ganhar alguma coisa, as pessoas duvidam. Meu irmão, você vai ficar alinhando sua vida pelo que pensa ao seu respeito? Vão falar mal de você se você tem uma sala pastoral. Vão falar mal de você se você come bem ou se você come mal. Sempre vão falar de você. Então, meu irmão, relaxa. Deixa na mão de Deus. Porque o que importa é o que Deus pensa ao seu respeito. Amém? Deus sabe quem você é. Não, olha, porque a injustiça é isso, aquilo. Olha, devia fazer aquilo. Um monte de gente para dar opinião. Um monte de gente para dar opinião. E para criticar você. Mas não esquenta a cabeça não, irmão. Deus é contigo. Se alegre em Deus. Olha o que Jesus nos ensina. Vou ler mais uma vez o 11, porque vale a pena. Vale a pena. Bem-aventurados, felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Olha, pela causa do Evangelho, por causa de Cristo. Alegrem-se, exultem-se, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha só o que Jesus está ensinando. Imagine só, irmão, você e nós aqui sendo perseguidos por causa da justiça, por causa de amar o Evangelho. Jesus está nos comparando a profetas do Antigo Testamento, como Isaías, como Jeremias, como tantos outros profetas perseguidos por causa da palavra de Deus, por causa da mensagem que eles tinham. Olha que honra! Imagine só. Uma pessoa que está entendendo o chamado ministerial dela, ela sabe que ela vai sofrer acusações, ela vai sofrer abandono, ela vai sofrer calúnias, mas ela vai se alegrar e dizer assim, aleluia, louvado seja Deus. As pessoas estão falando mal de mim, mas sem causa alguma, porque Deus sabe que eu sou justo, sabe que eu não estou mentindo, sabe que eu estou vivendo a verdade. Então, meu irmão, descansa em Deus e se alegra. Imagine, é difícil a gente ouvir pessoas comentando uma com a outra, nossa, eu estou tão feliz. Mas por que você está feliz? Porque estão falando mal de mim. Nossa, estou muito feliz. Por quê? Estão semeando contra a minha vida, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Nossa, me abandonaram, eu ando sozinho. Por quê? Porque eu prego a palavra de Deus. Olha, muitos me deixaram. Por quê? Porque prego a palavra de Deus. Olha, muitas pessoas estão me caluniando, mas é verdade o que elas estão dizendo? Não, é uma calúnia. Glória a Deus, estão falando mal da gente por servir a Cristo. Nós estamos incomodando. Estamos incomodando. Ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. O seu fruto vai atrair a atenção das pessoas. E pode ter certeza que Satanás vai usar todas essas situações para querer parar o seu ministério, para querer parar a sua vida, para você desanimar. Mas hoje eu tenho uma palavra para você que está desanimado porque as pessoas estão falando mal de você. Eu tenho uma palavra que está aqui, que eu estou compartilhando com você, para você, que as pessoas têm se levantado contra a sua pessoa. É para você que se sente cansado e desanimado porque as pessoas estão lutando contra você. Alegre-se, porque você tem uma grande recompensa no céu. Irmão, eu tenho certeza, isso eu tenho no meu coração, meus irmãos. Digo para você, que quando você se cala, Deus se manifesta. Imagina assim, presbítero, que as pessoas vão falando mal da gente, e aí Deus pega e fala assim, opa, agora é comigo. Quando ele vem e fala, agora é comigo. Ele vem e fala assim, agora você vai falar é comigo. Eu vou defender o meu servo. Meu irmão, aí a coisa é outra.
Ah, apóstolo, aí a gente vai cantar. Quem me viu na prova e não me ajudou vai ficar arrependido lá sentado e ser obrigado a bater palma para mim. Não é isso. Vão reconhecer Deus na sua vida. Vão reconhecer que você é homem e mulher de Deus. Se você está padecendo por causa da justiça, se você está padecendo por causa do reino de Deus, da palavra de Deus, alegre-se, alegre-se, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Irmão, então não é para você se entristecer, é para você se alegrar. Está dando para ver? Nós estamos muitas vezes dando muito ouvidos ao que as pessoas dizem a nosso respeito. Você é o que as pessoas estão dizendo a seu respeito? Não? Então Deus sabe quem você é. Então olha, joga para fora, manda embora essa tristeza do seu coração, levanta desse pó. Vou usar o louvor da nossa irmã. Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Deus é contigo. Deus é contigo. Paulo mesmo ele diz assim: se eu agradasse a homens, nem servo de Deus eu seria. Irmão, não procure agradar pessoas não, porque você não vai agradar pessoas. Você precisa se preocupar em agradar a Deus. Afinal de contas, o céu não é de pessoas, o céu é de Deus. Está dando para entender? Não foi o homem que te chamou, foi Deus quem te chamou. Agora, se foi o homem que te chamou, você está na mão dele. Agora, se foi Deus que te chamou, Deus é quem te defende. O teu chamado veio do homem ou veio de Deus? Se veio de Deus, então fica em paz. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da minha e da sua vida. O nosso padecer por amor a Deus deve trazer no nosso coração uma alegria extrema. Eu vou falar uma coisa para você. Tem pessoas que dizem assim: nossa, você é doido. Largar um emprego de tanto tempo, estabilidade, você largar viagem, largar passeios, largar um monte de coisa para ficar cuidando de gente que dá as costas. Meu irmão, faria tudo de novo, porque eu amo a Deus antes de servir a pessoas. Eu tenho no meu coração pleno isso, que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. E não tem como amar a Deus e não apacentar ovelhas. Mas isso não significa que as ovelhas são minhas motivações. As minhas motivações é o que Deus pensa ao meu respeito. Eu quero servir a Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. E se você também tem o mesmo sentimento, vem comigo nessa oração que nós vamos orar agora. Eu vou pedir a Deus para que Ele te fortaleça, você que está desanimado, você que está cansado. Talvez você está dizendo assim: apóstolo, olha, eu não tenho mais força. Talvez você diga: apóstolo, eu estou muito cansado. Eu estou cansado dessa caminhada. Pessoas estão me julgando. Me sinto sozinho, abandonado. Seja bem-vindo ao time. Mas não se sinta desonrado. Sempre coloque no seu coração. E eu posso sentir algo aqui através dessa palavra de verdade para mim e para você. Talvez eu esteja pregando para mim também. Com certeza eu estou. Eu sei que às vezes é ruim quando as pessoas nos abandonam, porque a gente abre mão da nossa vida. Quantas vezes a gente não abre mão da nossa família para estar cuidando de outras famílias? Quantas vezes nós não abrimos mão do nosso descanso para estar preparando uma palavra para entregar às pessoas? Quantas vezes a gente não está chorando para que pessoas possam sorrir? Quantas vezes abrimos mão dos nossos momentos de descanso, dos nossos momentos de prazer, que não é pecado, para cuidar de pessoas? Passado um tempo, elas nos dão as costas. Às vezes falam mal de nós. Quantas vezes ajudamos tantas pessoas
E isso nem sempre tem de retorno. Às vezes um líder cuida de uma igreja inteira, mas muitas vezes a igreja inteira não cuida do seu líder. Abandona o seu pastor. Se levantam, racham a igreja. E aí eu sei que não é fácil, mas a Bíblia diz: alegrai-vos. Eu sei que dói. Eu já tive em igrejas que faziam reunião e eu fui colocado no meio, falando mal a meu respeito, e eu não tinha nada a ver com aquilo. E até eu tenho minha esposa que certa vez nós estávamos no ministério e ela sabia que tudo aquilo que estavam levantando a meu respeito não era verdade, e me humilharam e falaram mal de mim. Fizeram uma reunião, tinha praticamente umas 15 pessoas. Meus líderes, ao invés de me defender, começaram a me difamar. E eu fiquei calado. Minha esposa olhava para mim assim, Gisele, e falava: você não vai se defender? Você não vai falar nada? Eu falei: não. Deus vai defender em tudo isso que estão fazendo contra a minha pessoa. Irmão, e minha esposa, eu sei que eu não sou perfeito, tem minhas falhas e preciso melhorar, e eu procuro melhorar a cada dia, mas ela já viu muitas vezes Deus me honrando, e ela mesma dá testemunho que muitas vezes eu sofri calado. E você sabe que às vezes a mulher toma as suas dores, né? Ela quer que resolva aquilo. E eu disse: não, você não move uma palha. Deus é quem me defende. E eu vi Deus me defendendo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu amadureci e aprendi sempre a viver assim. Se levantam contra mim, se falam mal de mim e não tem razão para falar mal, eu me alegro. E ao invés de desistir, eu me sinto fortalecido, porque eu sei que Deus me defenderá. Eu tenho certeza disso. Eu sei da minha integridade com Deus. Eu sei que às vezes as pessoas nos abandonam porque nós queremos pregar a verdade da palavra de Deus. Nos tornamos pessoas chatas. Nos tornamos pessoas abandonadas no meio do caminho. Porque a gente não faz sucesso. Deixa eu dizer uma coisa. Não busque o sucesso. Busque a face de Deus, que isso é o sucesso. Busque a presença de Deus. Busque os pés do Senhor. Busque o colo dele quando você se sentir enfraquecido. Aí, imagine, as pessoas começarem a dizer, o céu começar a dizer: está ficando parecido com Cristo. Já pensou isso, irmão? O céu dizendo: ei, olha o fulano, está ficando parecido com Cristo, está indo para a cruz de boca calada, está sendo afrontado e não desiste. Como uma ovelha muda vai perante os teus tosqueadores. Ah lá, ele está imitando o Cristo. Ele está imitando os profetas, ele está ficando igualzinho. Que honra isso, irmão. Então não é motivo para você parar, é motivo para você continuar e saber que Deus é contigo. Deixa eu orar por você. Vamos orar para que Deus te fortaleça. Hoje você vai tomar de volta o teu ministério nas mãos. Hoje você vai voltar a ser aquele servo cheio da presença de Deus, aquela mulher de oração, aquela mulher intrépida que vai para cima, que não tem dificuldade que pare ela. Apóstolo, mas eu estou bem. Que Deus te fortaleça cada dia mais e mais. Deixa eu orar por você. Alegre-se com a perseguição. Alegre-se, alegre-se. Mesmo que te abandonem, alegre-se. Deus não te abandonará jamais. Paulo, imagine a tristeza de Paulo quando ele escreve aos seus irmãos e começa a dizer que todos haviam abandonado ele. E aí ele retifica: não, todos os seres humanos, mas Deus não me abandonou. Deixa eu te dizer, Deus não te abandonou.
As pessoas podem ter te abandonado, Deus não abandona os seus servos. Aleluia. Então deixa eu orar por você nesse momento. Não sei se você está assistindo à noite ou de manhã, não sei que horário que você está assistindo, mas deixa eu orar por você. Ore comigo. Se agora você pode se ajoelhar num quarto, em qualquer lugar que você tenha a liberdade de chorar na presença de Deus a sua dor. Eu quero orar com você. Pai Santo e Eterno Deus, eu quero nesse momento orar, Senhor, e te agradecer por podermos padecer pelo Teu nome. Eu quero te agradecer, Senhor meu Deus, porque pessoas se levantam contra nós, pessoas nos abandonam por estarmos fazendo a Sua vontade, Senhor. Pai eterno, eu te peço nesse momento, fortalece a vida daqueles que estão me assistindo, fortalece a vida daqueles que hoje estão cansados, sobrecarregados, Senhor, que estão cansados dessa caminhada, Senhor, e se sentem sozinhos, que eles possam sentir o abraço do Teu Espírito Santo, os fortalecendo neste momento, Senhor. Perdoa, Senhor meu Deus, se nós esmorecemos no meio do caminho, se nós nos cansamos, ó Pai, e se nós demos mais ouvidos porque as pessoas falam ao nosso respeito, do que aquilo que a Tua palavra, do que aquilo que a Tua boca diz ao nosso respeito, Senhor. Às vezes eu sei, Senhor, eu sou ser humano, eu também sou falho, queremos, ó Pai, a aprovação das pessoas, mas nem sempre ela vem. Às vezes, Senhor meu Deus, somos traídos, abandonados, ficamos magoados no meio do caminho, Senhor, mas hoje eu quero recobrar as forças em Ti, e eu quero Te pedir, Senhor, fortalece cada um que agora está cansado, está caído, ó Pai, pessoas, Senhor meu Deus, que estão enfrentando esta senda, este caminho, ó Pai, da acusação falsa, da perseguição. Pai, fortalece para que não negue o Seu nome. Eu oro, Senhor meu Deus, não somente pelas pessoas que estão sofrendo perseguições morais na escola, pessoas, Senhor meu Deus, que muitas vezes, como muitos se levantam e falam de bullying hoje, Senhor meu Deus, mas muitas vezes estão, Senhor meu Deus, cometendo essas mesmas atitudes por sermos cristãos, estão brincando com a nossa cara, estão fazendo chacotas, Senhor, Pai, mas eu quero dizer que eu me alegro, Senhor meu Deus, em poder ser perseguido por amor do Seu nome. E eu sei que tem mais irmãos que estão comigo, Senhor, que também têm o mesmo sentimento, mas às vezes se sentem abatidos, sozinhos, desamparados. Mas, Senhor, Tu não desampara os Teus servos, Pai. Eu quero Te pedir, Senhor, levanta aquele que está caído, aquele que está cansado, aquele que não tem mais forças. Levanta-o, Senhor, ainda que esteja no vale de ossos secos. Levanta, Senhor, nesta noite. Honra a fé dos Teus servos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Você recebe essa palavra no seu coração, irmão? Você recebe essa oração? Porque agora Deus preparou você para a próxima ministração. Deus preparou o seu coração para te colocar no velador e você brilhar a glória de Cristo através da sua vida. Recebe o perdão de Deus, recebe o amor de Deus te envolvendo. Não abandone o barco, não jogue sua rede fora. Deus é contigo. Não importa o que aconteceu, não importa as lutas, não importa as acusações, Deus não vai te deixar sozinho e não te deixou sozinho. Ele é contigo. Amém? Você que já está acompanhando e já está inscrito, continue acompanhando as nossas ministrações, essa playlist. Essa já é a 10ª, presbítero, é a 10ª ministração? Acho que é a 10ª ministração. Tem um monte de outras ministrações. Você que pode, teve pessoas que mandaram mensagem para mim: apóstolo, estou acompanhando desde a primeira. Então continua acompanhando. Semana que vem tem mais uma ministração para você. Agora, irmão, preste atenção nisso. Deus alinhou você, limpou o seu coração, tirou suas tristezas, e agora Ele vai brilhar através de você. Você não tem luz própria, você reverbera, você
é aquele que traz a luz, mas você não é a luz. A sua exposição a Deus mostrará às pessoas Deus. É através de você que Deus vai se revelar. Irmão, olha, eu estou me sentindo mais fortalecido com essa palavra. Espero que você também esteja sendo fortalecido por esta mensagem. Deus é contigo, mesmo em meio às suas lutas. Amém? Compartilhe o nosso canal, chame os seus amigos para assistir junto. Talvez você conheça alguém que precise dessa mensagem. Evangelize, envie para alguém, envie para as pessoas se inscreverem no nosso canal, ative o sininho aí, se inscreva, você que não se inscreveu e você que se inscreveu, continue acompanhando. Espero que vocês tenham gostado do nosso cenário aqui. A gente deu uma mudada, né, numa outra parte aqui da igreja, para a gente poder fazer algo diferente aqui. Tudo para chamar a sua atenção, para você estar com a gente aqui, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus fortaleça você e guarda isso no seu coração. Deus é contigo, você não está sozinho, jamais você estará sozinho. Deus é contigo, amém? Deus abençoe, fica com Deus, tenha um bom descanso, reflita nessa palavra, não desista, vá em frente, siga o teu chamado, em nome de Jesus.